Olá galera, hoje no programa Bote Fé, você é a sua salvação. Vamos conversar com um grande músico e luthier, Edmilson dos Santos, ele que é daqui de Piauí, construiu esse lindo baixo que está aí. A gente vai conversar um pouco da vida desse rapaz aqui. Vamos lá, e aí a gente vai ver um pouco do seu trabalho. Tudo bem? Grande prazer. Bote fé. Você é a sua salvação. Quando foi que você começou a tocar, né? Quer dizer, quando foi que você aprendeu a tocar o instrumento? A vontade veio na infância, mas a questão do tocar mesmo já veio na adolescência. Na época que eu sou um cara rural, né? Nasci na zona rural e tal, e lá eu tive o meu primeiro contato com o violão. O pessoal lá sempre fazia uma roda para cantar e tal. E aí, um certo dia, o rapaz sentiu a necessidade de fazer suas necessidades e me deu esse violão para segurar. E eu peguei aquele violão, filmei tal, e eu usei a tocar nas cordas. Aquilo ali me fascinou, aquele primeiro contato, né? Aí com 14 anos eu saí da zona rural e vim para Piauí. Aí foi quando começou. Na época eu já ouvia rock, não era metaleiro, passei a ser. Mas o fato de eu já ouvir rock lá atrás já me abriu a mente. Foi quando eu conheci o pessoal que gostava de uma música mais pesada. Ali no supermercado, comprei um violão, meu primeiro violão, foi um Giannini Celeste, me lembro até hoje. E daí, com 3 dias eu já aprendi a afinar esse violão. E aí, aprendi a afinar esse violão, mas e aí, cadê a questão dos acordes, a batida e tal, não sabia. Tinha um amigo que também tinha um violão e ele era um músico da revistinha, né? Ele já tinha um macete de pegar as notas e entender aquilo tudo como funcionava e ele se desenvolveu melhor que eu. Aí eu comecei a sugar um pouco das informações que ele tinha. Tenho quase certeza que foi um sertanejo. E eu tenho quase certeza que foi também. Porque eu me lembro que eu comecei a tocar uma música da Legião Urbana, cheguei até o meio, porque eu me lembro que tinha uma pestana no meio da música. E minha mão não ia ainda, não conseguia. Para eu botar a pestana era o maior terror. E aí rolou esse sertanejo com as notas mais fáceis. Aprendi esse sertanejo. Aí comecei com violão. Tinha uma outra banda de punk. Essa banda que eu ficava com os caras era uma banda de metal pesado, né? Death metal. E a banda de punk. Toda a banda de punk, o baixista tinha saído para entrar em uma outra banda. E me chamaram para tocar baixo nessa banda. Né? Eu falei, pô, mas eu não tenho baixo. Aí eu falei, não, eu te empresto o baixo, tu pode tocar comigo. Peguei esse baixo, um dia eu tirei 20 músicas desse repertório. Como era música punk, aí aquela base não muito difícil, não era nem hardcore ainda, era mais aquele punk mesmo, tradicionalzinho. A experiência é o bom de você tocar com várias pessoas, porque para cada pessoa, para cada música, para cada gig, que é um termo que a gente usa, né, que são os trabalhos, a experiência se renova. Porque cada um tem suas ideias, cada um tem seu gosto, cada um está antenado em uma coisa, o outro já está antenado em outras. Aí quando você se junta, ou alguém lhe chama para fazer um trabalho, aí você acaba absorvendo aquilo ali. Por exemplo, quando eu saí da banda de metal, eu fui tocar reggae. Né? Tudo para mim era novo, não tinha aquela pegada, não tinha aquele conhecimento. Aí primeiro eu estudei o estilo, depois fui estudar a musicalidade. Para mim, aí já comecei a ter um repertório um pouco mais aberto. Depois do reggae, eu já fui tocar numa banda que a gente misturava grunge com blues e tal, que foi a Gongolô Brass Band, que é a banda que eu tocava com o Brás. Né? Daí eu fui tocar axé. Você vê que metal, reggae, blues e axé. Né? Mas assim, eu aprendi muita coisa, eu conheci muito músico bom, cara que tinha até uma didática de ensino para chegar para você e falar, velho, aqui essa escala, vamos fazer assim e tal. Aí
Do axé, saí do axé e fui pra noite. Fui fazer barzinho. Aí peguei uma galera, peguei Iago, peguei Galvão, peguei com o Daniel, toquei forró com Duda, toquei com Gi, com Celso Romeu, Siquiling, com Viviane, já fiz show de calouros também com o Jaraújo, acompanhar o pessoal lá. E assim, a vantagem é essa, você só cresce no seu repertório musical. O bom é isso. Um músico, cada músico, além dele tocar o instrumento dele, ele sempre está desenvolvendo para uma outra coisa voltado à música ou à arte, né, que está ali, que são pós-música, eu acho. Alguns partiram para a parte de produção, estúdio, né? Outros para trabalhar em loja, que tem a ver também com instrumento. No meu caso, eu parti para essa coisa de guitar tech, né? Que é a questão de você aprender como é que funciona o instrumento e você começar a aprender, quando aparece um problema, você resolver. A minha história começou porque meus instrumentos começaram a dar problema. Né? Não é que dá um problema, todo instrumento ele tem um ciclo ali para poder apresentar algumas coisas e você tem que resolver. Tem madeira e tal, ferro, essas coisas sempre. Daí eu comecei a levar meus instrumentos a alguns profissionais. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que todas as vezes que eu ia ler alguma revista falando de contrabaixo e tal, alguma modificação que eu ia fazer, os caras sempre falavam, procure um luthier de confiança. Aí eu, pô, velho, confiança? Palavra pesada. Assim, se o cara é luthier, ele é luthier, não precisa ser confiança, basta só o cara ser. Era o que eu achava. Quando os meus instrumentos começaram a dar problema, daí eu comecei a levar alguns caras. Chegava, eu não tinha conhecimento, quando chegava até a mim, para mim estava ótimo e tal. Mas aí outras pessoas que conhecia mais do assunto falavam, ó, essa peça aqui não foi a peça que você pediu. Esse captador não foi o captador que você pediu, aqui já é um outro, mais inferior. Aí o cara que estava conversando comigo, eu estava pagando para ter um serviço bom, e o serviço que vinha para mim não condizia com o que eu tinha feito. Aí foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de eu mesmo consertar os meus instrumentos. Olhando assim, é aparentemente um trabalho simples, né? Depois que já está tudo pronto, mas vou só pegar aqui para poder explicar. Tem uma série de etapas que você tem que fazer para chegar aqui que já é o ponto final, né? Ele já está. Bom, esse daqui é construído basicamente em 3 peças de madeira. Existem outros modelos e outras formas de construção, que as mais modernas hoje pegam até 25 a 30 colagens de madeira de forma diferente. Esse segue um padrão Fender dos anos 50, 60, que tem uma construção mais simples, mas é um modelo muito querido e requisitado por a grande maioria dos baixistas. Bom, uma construção do instrumento desse aqui, se você for trabalhar normal durante a semana e tal, coisa de talvez um mês. Ele já fica pronto porque tem um processo de você pegar madeira bruta e começar a usinagem, né? Você pega uma prancha, no caso desse aqui, que é uma madeira que não tem colagem, ela é inteira. Então você pega para usinar, depois de usinada você tem que fazer os desenhos, ver os cálculos, calcular tudo certinho. E depois de feito o corpo, vem para o braço, né? Que são 2 peças, aqui a gente chama... é o braço propriamente dito, que é a parte de trás, e aqui é a escala com esses ferrinhos, né, que leva o nome de traste, que é onde vai dizer onde é que estão as notas. A afinação temperada, como é chamado. No mais, tem o processo de lixagem, o processo que a gente vai estar mostrando para você aí, o processo da pintura, do acabamento e tal, da montagem do hardware, que é exatamente as ferragens e tal, a parte elétrica. Esse baixo aqui, ele tem composto de corpo, né? O escudo, captação, a elétrica, a ponte, braço, escala, headstock e tarraxa.
O que afina, o que dá afinação, a entonação ao instrumento, é exatamente a distância entre o nut e o saddle, que é os dois pontos onde a corda tem que ficar fixa, né? A gente tem da primeira até a 12ª casa, que é a mesma distância daqui para cá. Esse é um instrumento que tem 34 polegadas. Ele afina. Se você for fazer um instrumento com 33 polegadas e colocar essa escala, ele não vai afinar. Mas aí existem instrumentos de 34, né, nesse caso. Tem também de 35, que é esse aqui. Esse já é um pouco maior. E também tem um de 33. Não está aqui agora, mas... E também tem os modelos fretless, né, que são os modelos sem traste. Tem até um em algum lugar por aqui. Mas enfim, cada polegada tem a sua afinação, mas isso não quer dizer que se você pegar um contrabaixo de 34 polegadas e tocar com um de 35 que vai dar desafinação. Não tem, porque cada um tem seu cálculo, tudo certinho. Se você for pegar um de 33, você vai ver que as escalas são menores, mas todas eles afinam, como as guitarras, né? A Gibson é menor que a Fender que é considerada a maior guitarra entre todas, que tem uma, salvo engano, 25 polegadas e meia. Olha, meu conselho é o seguinte, acho que é o conselho que qualquer pai daria a qualquer filho. Estudar. Se você quer entrar no mundo da música, estude. Não precisa, pelo menos eu acho que você ser um bom músico, você tem que estudar e ser competente. Ser um cara acessível, não ser vaidoso. Certo? Isso é importante porque uma pessoa carismática, uma pessoa competente, uma pessoa acessível, consegue chegar mais longe. Né? Esse é o meu caminho, estudar. A outra coisa, preconceito musical para quem quer ser músico não pode existir de forma nenhuma. Certo? Você tem que ter um leque de conhecimento, você tem que conhecer todo tipo de música, né? Música, qual país que seja, música brasileira, todas elas, porque a pessoa que quer tocar, uma pessoa que quer ser músico, ele tem que estar preparado para as pegadinhas da vida. É isso aí, galera. Você que tem um instrumento em casa, que está quebrado, está danificado, precisa consertar para animar a festa, na praça ou em qualquer lugar. Você também que quer construir um instrumento, não deixe de procurar o grande Edmilson dos Santos. Ele vai dar um jeito no seu instrumento e com certeza você vai animar a festa com mais prazer e com mais gosto. É isso aí, o Bote Fé fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.